turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 7 e nós vamos falar de temas muito importantes nessa unidade, tá bom? Saliento para vocês que nós vamos falar sobre vigilância sanitária e alguns conceitos que são extremamente importantes para quem vai trabalhar na área de saúde, tá bom? O termo vigilância tem a ver com realmente vigiar. Tá, e aqui no Brasil nós trabalhamos com a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância alimentar ou nutricional, ok? De acordo com o Ministério da Saúde, a vigilância epidemiológica, um conceito que veio a descrição em 2005, seria a expressão vigilância epidemiológica, passou a ser aplicada ao controle das doenças transmissíveis na década de 50, para designar uma série de atividades subsequentes à etapa de ataque da campanha de erradicação da malária, tá bom? Vindo a designar uma de suas fases constitutivas. Então, gente, a vigilância epidemiológica, como aqui o texto diz, nasceu em 1950, no contexto da malária aqui no Brasil, ok? Bom, seguindo o nosso material didático, nós passamos então para conceitos que são de extrema importância, tá? Endemia, epidemia e pandemia, ok? Então, de acordo com o nosso texto, lembrando que esses termos podem ter diferentes conceitos dependendo do autor que nós estamos estudando, tá? Para efeitos da nossa disciplina, nós vamos então utilizar os conceitos dados pelo Ministério da Saúde, em que a endemia é uma enfermidade geralmente infecciosa que reina constantemente em uma região por influência de causa local, ok? Ela ocorre, olha as características, por tempo indeterminado, atingindo a população de maneira regular. Tá? Então, quando a gente fala em áreas endêmicas, significa que aquela área ela tem uma prevalência e uma ocorrência daquela doença o tempo todo. Não é sazonal, não é por etapas do ano, não é pela questão climática, ela acontece o tempo todo. Por exemplo, vamos falar da malária. A malária no Brasil, na região norte do Brasil, ela é uma doença endêmica, ou seja, por causa da floresta amazônica, por causa da existência do mosquito, que é o vetor transmissor da malária, nós temos malária em diversas cidades da região norte o tempo todo no Brasil. Então, a malária na região norte, ela pode ser chamada de endêmica, ou seja, existe uma endemia de malária no Brasil, ok? Passando então para o próximo termo, que é a epidemia, né? Então, a epidemia originou-se do grego, em que epi significa sobre e demo significa povo, ok? Então, uma doença é considerada epidêmica quando apresenta em curto período de tempo um grande número de pessoas infectadas, ok? Então, nós podemos citar tanto na área de microbiologia, tanto na área de parasitologia, nós podemos citar grandes epidemias que já aconteceram no Brasil e no mundo como um todo. Então, existem epidemias, por exemplo, de dengue, não é? Eu acho que a dengue é uma situação de grandes epidemias no Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos focos de dengue específicos, então nós temos muitas regiões epidêmicas para dengue, tá? Já tivemos inúmeras epidemias de dengue no Brasil. Lembram-se da última epidemia de Zika vírus, de chikungunya. Então, aqueles eventos que ocorreram foram eventos epidêmicos, ou seja, era por um período curto de tempo, tá? Então, qual a diferença entre epidemia e endemia? A endemia, ela acontece constantemente numa certa região. A epidemia, ela acontece num período de tempo específico e determinado, tá bom? Além do tempo que é determinado, um grande número de pessoas tem que ser infectadas para ser considerada uma epidemia, ok? Bom, passando então para o próximo termo, que é a pandemia. Qual seria o exemplo de pandemia mais recente que nós tivemos?
pan significa mundo, né? Então, a pandemia, ela é um evento de uma doença infecciosa que se espalha por toda a população no mundo inteiro, ok? Então, a pandemia pelo coronavírus, que é o nosso exemplo mais recente, foi uma doença infecciosa, né, que vai passando de pessoa a pessoa, começou num lugar específico, foi se espalhando e atingiu o planeta Terra como um todo, né? Claro que tem regiões que não foram atingidas, mas se muitas regiões são atingidas, nós podemos caracterizar como uma pandemia, tá? Então, estão aí as diferenças entre esses 3 termos. E agora, outros termos importantes que essa unidade aborda, né? Doença, agravo e evento, ok? Vamos lá então. A doença significa uma enfermidade ou um estado clínico, ou seja, eu estou com dor de cabeça, com diarreia e com vômito, né? Então, isso é o meu estado clínico. São os sintomas de um estado clínico que eu tenho. Então, isso é chamado de doença, ok? Independente da origem ou da fonte, tá certo? O agravo significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocados por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, lesões de auto ou hetero-infligidas, tá? Então, o agravo não é uma doença, o agravo é um episódio que cause um dano físico, mental ou social, tá certo? E o evento significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença, tá, gente? Então, o evento, por exemplo, pode ser uma diarreia. Diarreia é considerada um evento. Ela pode ser uma potencial doença, por exemplo, uma doença parasitária, uma doença causada por fungos ou bactérias, né, que são micro-organismos, ou seja, o evento ele pode ser uma potencial doença, mas ele ainda não é classificado como doença, tá? Bom, esses termos que nós lidamos, então, são termos importantes para a gente continuar a lidar com os outros conceitos que são apresentados na unidade e que fazem parte, então, das vigilâncias, tá? Nós temos hoje no Brasil a Anvisa, que é o nosso principal órgão que lida com as vigilâncias, tá bom? Para saber um pouco mais sobre a Anvisa, basta vocês entrarem no site do governo federal para isso, ok? Pessoal, então eu agradeço muito a participação de vocês nesse vídeo, desejo bons estudos a todos. Um abraço.